Ei, você! Você é um viciado, que eu tô ligado. Eu fielmente acredito que a gente chegou num ponto que falar que você é viciado em algo não é uma parada tão incomum assim. Ultimamente, o que a gente mais tem por aí são coisas pra você ficar viciado. Seja anúncios que o próprio YouTube pode estar colocando nesse vídeo, influencers divulgando, ou até atrás de um busão. Sobre casas de aposta, sobre vape, sobre OnlyFans. E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como a nossa geração tá completamente fodida das ideias. E geralmente esses vídeos falam que é a geração Z, a geração não sei o que. Não, irmão. Eu realmente acredito que é todo mundo que tá vivo no momento. Principalmente quando eu parei pra notar que eu não simplesmente mais vou no banheiro. Se eu vou no banheiro sem o meu celular, meu Deus, eu fico preenchido por um vazio inexplicável. Beleza, antes da gente partir pro conteúdo, deixa eu só explicar algumas coisinhas aqui. Eu consumo bastante esse tipo de conteúdo de a geração Z, a pior geração, a geração Z não sei o que. Muita gente fala sobre isso, eu acho interessante até, tem alguns pontos bem válidos. Só que eu sempre tenho a estranha sensação que isso não se resume só a geração Z. Por exemplo, no decorrer dos meus anos fazendo academia, que não são muitos, mas eu faço academia na Blue Fit, então eu posso ir em qualquer uma do Brasil, eu já acabei indo ou visitando pelo menos umas 4. E em todas elas aconteciam a mesma coisa. Quando a pessoa terminava de fazer o exercício, ela puxava o celular. Não importa a idade, não importa se era os moleque que tava treinando com a porra do uniforme da escola, o que pelo amor de Deus... Troca, não faz isso. Ou uma senhorinha, bem senhorinha mesmo, tá ligado? Aquelas que pra chamar de múmia só falta o sarcófago. Todo mundo sacava o celular entre as séries. Eu não sei o que as pessoas estavam fazendo. Algumas eu bisoiava ali quando eu passava e tava vendo, sei lá, rios no Instagram. Porque no momento atual, ficar esses segundos ou minutinhos descansando entre séries... Não rola mais. Eu tava reparando isso porque eu não saio de casa com o celular nunca, tá ligado? Ai meu Deus, nossa, o Piscine é muito evoluído. Ele faz jejum de dopamina. Não é isso. Uma vez roubaram meu celular, eu fiquei um pouco traumatizado e aí eu parei de sair com ele na rua completamente, ainda mais hoje em dia que eu uso ele pra gravar, então se roubarem essa porra, fudeu. E mesmo quando eu tô andando na rua, tá ligado? Às vezes eu vejo uma tiazinha no ponto de ônibus mexendo no celular, vendo memes do Zap. Adolescentes, eu não preciso nem falar nada, tá ligado? E a rapaziada na minha faixa de idade, nos 20 e poucos anos, até os 30, todo mundo passa por esse mesmo tipo de comportamento. Isso me faz pensar se a gente não é viciado em dopamina. A gente não consegue mais ficar sem o celular. Geralmente quando você tá fazendo alguma coisa em casa, você provavelmente tá arrastando o seu celular junto. Você não fica mais no silêncio, ou tem rios tocando de fundo enquanto você faz alguma merda, ou você tá deixando alguma música pra tocar no seu Spotify. Não que tenha um problema você tá lavando louça ou ir no banheiro e tá com o seu celular, tá ligado? O problema é a quantidade e a dependência que a gente acaba criando nisso. Sem contar que dopamina é o menor dos problemas, sinceramente, porque o celular ele é praticamente uma droga introdutória. Quando tu entra numa, viado, ai meu Deus, a Cracolândia, casas de aposta. Eu não vou me estender nisso daqui porque todo mundo já tá cansado de ouvir esse bagulho. Mas enquanto no passado o demográfico pras casas de aposta é aquela tiazinha um pouco motivada demais que vai atrás do bar onde tem uma máquina de caça-níquel pra ela ficar rodando a roleta, hoje em dia é acessível pra todo mundo no seu celular. Você não precisa baixar um aplicativo, você pode jogar online. Casas de aposta vão ser divulgadas pra você desde rios no Instagram até na rua aleatoriamente. E vamos ser bem sinceros, rapaziada, quando você vê um vídeo desse tipo aqui, de alguém apostando e ficando feliz desse jeito, não dá vontade de apostar? Tá ligado? Existe um conteúdo em volta das casas de aposta. E pra você ver como o nosso cérebro é completamente enganável, as pessoas ficam viciadas em casas de aposta não só pela promessa do dinheiro, mas muitas vezes pelos estímulos visuais que vêm junto com essas casas. Porque até jogos como Vampire Survivors aproveita essa parada do estímulo visual pra te recompensar com as coisas e você fica jogando mais sem parar. E o pior é que funciona, esse jogo é viciante demais. E é muito bom, tá? Não tô criticando Vampire Survivors não, eu gosto bastante. Mas além das casas de aposta, a gente tem um vício que esse me deixa degringolado. Redes sociais. Eu irei falhar em entender até o último dia da minha vida como um filho da puta no tempo livre fica vendo reels ou scrollando no Twitter. Um hobby de verdade. Cara, se você é essa pessoa, mano, vamos trabalhar nisso daí, velho. Muitas pessoas hoje em dia não conseguem ficar longe de redes sociais num nível fundamental. Eu, por exemplo, tenho o hábito de jogar com um desgraçado que quando ele morre no game, ao invés dele ficar conversando comigo ou telando a minha gameplay, ele abre o Twitter. Ele não interage, ele fica vendo
Post no Twitter. Uma das piores redes sociais de todas, onde o algoritmo prefere impulsionar conteúdos que gerem reações negativas em públicos opostos para fazer com que esse post gere engajamento. E aí a pessoa pensa, nossa, vou dar uma resposta aqui que vai quebrar a perna desse maluco. Não, cara, você tá caindo no bait, irmão. Para de interagir com essa porra. Ou a gente também pode falar das timelines infinitas, onde você tá vendo uma grande quantidade de nada. Tipo, literalmente, irmão, tem muito desses conteúdos curtos que podem ser legais, podem ser bem feitos e podem ser bem trabalhados, mas a enorme maioria você nem lembra quando você termina de assistir. E de novo, eu não tô falando da pessoa que vê uns reels aqui e ali, entra no tic-tac pra dar uma olhadinha ali nas coisas. É a pessoa que não consegue ficar sem qualquer momento de silêncio ou de paz que ela esteja tendo consigo mesmo. Ela está numa rede social pra conseguir ter aquela recompensa instantânea. Pare! E é claro que tá em redes sociais também faça com que a gente veja outra coisa. O conteúdo adulto. Ai, meu Deus, eu tenho medo de mulheres. Não, man, relaxa, eu não tô aqui pra falar que, essas mulheres estão fazendo muito OnlyFans, elas não prestam, não sei o que. Não, eu tô um pouco me fudendo. Mas como a gente tá falando aqui de vícios, não tem como não falar desse vício de gooning. Essa é uma palavra que só tem sentido lá na gringa, mas se resume a fazer o ato, né? Ao ato. Só que normalmente gooning é atrelado pra aquelas pessoas que perdem o controle. E sim, rapaziada, muita gente tem perdido o controle em volta disso. Eu realmente vou ter que lembrar pra vocês do cara que tava indo num drive-thru sem calças gooning. Não vou, né? Não vou. Existem comunidades dedicadas a gooning, existem incidentes de gooning e existem pessoas fazendo técnicas literais. Como? Não dá, mano. A gente realmente tá no nível de pro player pra bater um. E por mais que essa parada de gooning seja mais com homens, mas não apenas homens, vai por mim, muitas minas também acabam se iludindo com essa parada de vou abrir um OnlyFans e ficar milionária, pensando que é fácil assim, mas não, mano, não é tão fácil. O que leva muitas delas a se exporem online pensando que elas vão conseguir alguma coisa, falham miseravelmente e algumas delas podem acabar se arrependendo de ter exposto o seu próprio corpo online desse jeito, mas até que ponto isso é culpa dessas pessoas, tá ligado? Meio que tudo tá induzindo a gente pra ser uma boa ideia fazer isso. Do mesmo jeito que essa daí me ofende pessoalmente, tá? Fumar vape é uma boa ideia. Não, não é. Na moral, irmão, quando eu vou num rolê com a minha mina, os nossos parceiros, e aí tem uma tiazinha com uma caixinha assim presa na frente dela, vendendo lá uma caralhada de vape, aí vem um arrombado comprar aquele bagulho e ela fala 150, e ele compra, eu falo, não. Se eu estiver perto da praia quando isso estiver acontecendo, o único reflexo que eu tenho é mergulhar no oceano e voltar a ser um peixe, porque não dá pra evoluir assim não, viado. Vape antes tava sendo tido com uma parada que era boa pra substituir o cigarro, pra você parar de fumar e pá, mas não é, faz mal pra caralho também. Acaba basicamente sendo uma versão gourmetizada do cigarro, tá ligado? Eu não quero ficar dando com uma caixa cheia de cigarro e um isqueiro no meu bolso. Vou andar com essa canetinha aqui, eu puxo pra dentro. Pronto, ainda tô saudável. Eu sou uma pessoa que pode falar bastante disso, porque na minha adolescência pra jovem adulto, eu tive muita experiência com substâncias, tá? Tipo, mais do que eu me orgulho. E eu acabo sendo do time de nenhum tipo de fumaça que você tá colocando pra dentro de você faz bem. Mas com o vape, principalmente, tá ligado? Porque como ele não é um cigarro, eu já vi pessoas usando vape na praça de alimentação do shopping, jogando aquele cheiro de melancia pra cima. Existe muita informação errada sobre pessoas falando que usam vape e tá super bem, o bagulho vale a pena. Mas amigão, deixa eu te explicar um bagulho, velho. A conta, ela sempre cobra. Cedo ou tarde. Só que de novo, mano, tu vê um conteúdo assim, tu pensa, pô, maneiro pra caralho, mano, eu quero aprender a fazer igualzinho isso daí. A mesma coisa com energéticos, que é tipo o Café 2. O Monster, por exemplo, virou um acessório pro seu visual a esse ponto. O que não falta é conteúdo, seja meme ou pessoas realmente levando a sério a coleção de latinhas Monster dela. Amigão, deixa eu te falar um bagulho. O que eu acho que eu não preciso nem falar, que Monster tem cafeína e cafeína pode viciar. Só que eu acho que o Monster ele é até pior do que o café, na real. E recentemente eu até vi um vídeo do Crânio falando como ele tava viciado em Monster. É um vídeo bem interessante, inclusive ele explica mais sobre esse problema aí com o Monster especificamente, que eu não vou explicar aqui. Mas é só mais uma das coisas que as pessoas ficam viciadas e provavelmente acabam conhecendo por rede social, porque é maneiro. E eu tô falando tudo isso daqui, mas eu não tô arranhando nem a ponta do iceberg. Eu poderia falar das pessoas que têm um vício por aprovação, que
tem um vício pela desgraça alheia, o que sim, isso existe. Ou aquelas pessoas que acabam ficando online de uma maneira tão terminal dentro de uma comunidade, pensando que elas estão salvando o mundo, mas elas não param nem pra reparar que elas não dão bom dia pros próprios pais, mano. Você tá mudando o mundo como, irmão? Você não muda a vida nem das pessoas que moram contigo, viado. Só que mesmo assim, cara, se eu fosse botar na ponta do lápis, eu não acho que nenhuma dessas coisas que eu falei aqui é o problema da nossa geração, tirando o caso de aposta. Eu acho que o problema que a gente enfrenta atualmente é a falta de equilíbrio. E quem que a gente pode culpar, né, viado? Praticamente todas as redes sociais que a gente tem por aí quer ser famoso, quer ter popularidade, faça alguma coisa extremamente exagerada ou nichada ou autodestrutiva e, bom, quem sabe o sucesso não bate na sua porta. Mas bom, rapaziada, por hoje o vídeo vai ficando por aqui. Um pouco, virei coach, né, aqui nesse vídeo. Mas eu tava a fim de falar sobre isso porque eu sou uma pessoa que tô nesse meio aí de alguma maneira, ou já tive, né? No caso, vício em dopamina, de novo, é praticamente todo mundo tem essa merda atualmente. Então eu precisava botar pra fora esses pensamentos aí, vocês fazem o que quiserem com ele. Porque hoje eu vou ficando por aqui, a gente se vê de novo terça-feira, mas não se antes de deixar a mensagem final do vídeo, que é: o quão engraçado é parar pra pensar que eu nunca toquei em, tipo, 80% desses mangás. Eu leio eles online, vejo se o mangá é legal e compro pra colocar na minha coleção. Tem uns aí que eu nunca nem abri, literalmente. Caralho, mano.